Agora, como o Renan disse, para falar do nosso patrimônio. A gente estava no ar, aqui no Entre Nós, há alguns dias, no comecinho de fevereiro, quando nós noticiamos a queda, o desabamento de parte do teto daquela igreja lá no Pelourinho, em Salvador, a Igreja São Francisco, que acabou matando uma moradora aqui do interior de São Paulo, uma turista que passeava lá no Pelourinho. E então soubemos que aquela igreja estava numa condição muito precária. Isso, inclusive, esse fato, esse desabamento, acabou motivando uma fala do presidente Lula cobrando que investimentos sejam feitos no nosso patrimônio histórico. Por isso, hoje, a gente recebe aqui, em visita à Band, o presidente do IPHAN, que é o Leandro Graz, presidente do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele está aqui no estúdio da Rádio Band News FM. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Adriana, boa tarde, Renan, todos os espectadores da Band News FM. É um prazer estar aqui com vocês. E para nós uma oportunidade da gente falar de algo que a gente sabe que tem sérios problemas, que é o nosso patrimônio tombado. Eu queria começar pedindo que o senhor explicasse para a gente a situação do que se sabe que está em risco em Salvador. O número que a gente acabou de receber aqui de um levantamento é que são mais de 340 imóveis tombados, falando só de Salvador, em situação de altíssimo risco, ou seja, um acidente pode acontecer nesses imóveis. O que está sendo feito para que a gente não tenha que noticiar uma tragédia como aconteceu na igreja novamente? Muito bem, Adriana, essa é uma oportunidade importante para que a gente possa explicar também como que se dá o acompanhamento de imóveis em áreas tombadas, o acompanhamento de bens tombados pelo próprio IPHAN. O Centro Histórico de Salvador é um bem cultural tombado. Ele é, inclusive, patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Nesse conjunto de Salvador, a gente tem mais de 3.500 imóveis. A maior parte, habitações. São casas de pessoas, de famílias. Quem faz o acompanhamento desses imóveis, em parte, é o IPHAN, principalmente falando dos bens tombados individualmente, como igrejas, museus, teatros, alguns casarões. Também a Defesa Civil, tanto de Salvador como de outros municípios, que tem esse papel de acompanhar e avaliar riscos com alto grau de gravidade, com alto grau de problema. Então, nesse momento, essa é a novidade, a gente está conciliando os dados que o IPHAN tem, dados de fiscalização que nós realizamos diariamente, semanalmente, com os dados da Defesa Civil. Já passamos aí de 300 imóveis indicados como imóveis de alto risco. E aí o papel da Defesa Civil nesse caso tem sido não só autuar, mas em alguns casos até interditar, incluindo em algumas igrejas que estão em situação muito precária. É importante também salientar que, embora individualmente ou em conjunto os imóveis sejam tombados, tem seus proprietários, tem seus donos, e eles são os primeiros responsáveis pela manutenção desses imóveis. O IPHAN acompanha, orienta, analisa, a Defesa Civil também faz esse trabalho de proteção, mas cada um desses imóveis tem o seu dono, que é responsável, em primeiro lugar, pela sua conservação. E o IPHAN também apoia esses proprietários, por exemplo, na captação de recursos para fazer a manutenção desses espaços? O senhor falou dessa importante responsabilidade dessas pessoas, mas como é que o Instituto apoia isso também? Pela legislação brasileira, nem todo proprietário de um bem tombado tem direito a receber investimentos públicos. Apenas aqueles proprietários que são considerados incapazes financeiramente, como a legislação diz, hipossuficientes. E o IPHAN tem atendido ao longo de todos esses anos vários proprietários nessa condição, sejam eles moradores ou também ordens religiosas, dioceses, algumas instituições e entidades da sociedade civil. Nós estamos com um programa, inclusive, em Salvador, que é o programa Conviver, que está acontecendo na 7ª etapa do Pelourinho e na Gamboa, para dar assistência técnica a moradores de baixa renda. Mas também eles podem contar com recursos municipais e estaduais, além de, falando de igrejas, museus principalmente, acessarem recursos pela Lei Rouanet. O que nesse momento a gente tenta fazer é mobilizar o acesso a esses recursos. Neste governo, desde 2023, nós já tivemos aí 740 milhões de reais só pelo novo PAC, para restaurar 144 edifícios no Brasil e contratar mais 105 projetos, fora ações emergenciais que foram feitas pelo próprio IPHAN. É uma demanda muito grande. O Brasil tem um patrimônio vastíssimo, cidades como São Luís, Salvador, Olinda, temos o caso das cidades históricas de Minas Gerais, demandam sim um cuidado. Então, além de fazer o investimento direto para esses que são hipossuficientes, nós também temos orientado a conservação, que é mais barata do que o restauro. É como a nossa casa, manter a nossa casa bem cuidada, às vezes tratando uma goteira, uma rachadura na parede, é melhor do que, em algum momento, a gente ter que reformar a casa inteira. A conservação tem sido uma prioridade nossa com essas orientações, capacitando também pessoas. O programa Conviver forma mestres de ofício, forma pessoas para que elas atuem ali no território nessa manutenção diária. Tá. Só voltando à questão da fiscalização conjunta, Defesa Civil e IPHAN,
que o senhor mencionou há pouco, só para eu entender, isso é uma novidade, está sendo feito agora, uma vez que a gente viu que lá na Igreja São Francisco faltou pedir que fosse urgente a vistoria, porque tinha uma vistoria marcada, mas não tinha sido determinado que era urgente, e aí, ou seja, por conta disso, não se deu a urgência que precisava e o teto caiu e matou uma pessoa. Então, eu queria entender, porque não ficou claro para mim, se é uma coisa nova, a partir de agora vai ser em conjunto nos casos mais emergenciais, e se vale para o Brasil todo. E como é que faz? A Defesa Civil aciona o IPHAN. Eu estou pensando em que a gente pode estar atingindo outras prefeituras Brasil afora que estão vendo seus imóveis tombados, desmoronando, desabando e que precisam tomar providência. Perfeito. Então, primeira coisa, moradora de centro histórico, de área tombada, ou proprietário de um imóvel tombado, seja uma igreja ou um museu. Verificou uma situação, está chamando a atenção esse dano? Primeiro, chame a Defesa Civil, porque ele é o órgão capaz de fazer uma vistoria e dar ali algum indicativo de necessidade ou não de interdição. Esse é o primeiro ponto. O IPHAN também é um órgão que pode ser acionado, principalmente para orientar manutenção e conservação. A nossa fiscalização, que acontece em todas as cidades e áreas tombadas, ela vai muito no sentido educativo, de prevenção. A gente diz para o proprietário, olha, para esse caso aqui você deve fazer tal medida, você deve adotar tal procedimento. E assim a gente vai tentando cuidar de tudo. Mas é de fato importante que, em sinal de risco ou em sinal de um dano, e até desconhecendo a gravidade, adote as medidas preventivas. Chame a Defesa Civil, chame o Corpo de Bombeiros e interdite, deixe o lugar até que seja feita a vistoria sem acesso, porque pode ser algo grave. O caso da igreja era que não se tinha informação sobre a gravidade, nem por parte dos freis, não se tinha laudo da Defesa Civil, e os nossos técnicos vistoriariam na quinta-feira, após terem sido comunicados na segunda. Então é importante que haja também essa corresponsabilidade. As ações que o IPHAN está fazendo neste momento com a Defesa Civil já vinham acontecendo em alguns municípios, com certa sintonia, mas nesse momento a gente está ganhando escala nacional. Então, uma orientação da nossa diretoria, uma orientação minha enquanto presidente do IPHAN, é que a gente adotasse essa fiscalização integrada em todos os estados brasileiros. Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre destravar processos burocráticos de análise de áreas que podem ser tombadas ou mesmo de manutenção desses espaços. A gente sabe que é um processo difícil, exige um trabalho minucioso, de perícia, um cuidado importante. Como fazer esse processo ser mais célere sem perder o rigor do trabalho que está sendo feito? Incluo nessa pergunta uma fala de um ouvinte nosso da nossa audiência de Minas Gerais, das cidades históricas de Mariana. Sempre aparecem perguntas, né, de áreas tombadas, áreas históricas. Ele disse, sou natural de Mariana, em Minas Gerais. E ele disse que tinha a impressão de que antes o IPHAN fazia esse processo de manutenção, sobretudo de pequenas manutenções, isso era mais ágil e agora ficou mais dificultado. Como fazer para agilizar esse processo? O IPHAN tem esse papel, como o nosso ouvinte, espectador está colocando, de análise de intervenções em bens tombados. Uhum. Qual é o sentido disso? Tombamento não é engessamento. O proprietário ele pode e deve fazer intervenções para adaptar esses bens à sua realidade ou à necessidade da sua comunidade. A análise do IPHAN é para impedir eventuais descaracterizações desse imóvel ou até demolições desnecessárias, como já tivemos tempos atrás no Brasil. Então, essa análise é feita pelos técnicos. Tem uma portaria do IPHAN, uma norma do IPHAN, que regula essa análise, dizendo como que deve ser a resposta, em quanto tempo. Inclusive, nós estamos revisando essa portaria para dar mais celeridade e menos burocracia. Essa é uma portaria de 2010 ainda. Ela trouxe muitos ganhos, mas ela pode ser aperfeiçoada. Agora, o IPHAN tem, sim, como em Mariana, os seus escritórios técnicos, nos órgãos do governo mais presentes nos territórios do Brasil. São 37 escritórios e as 27 superintendências. Então, qualquer proprietário, qualquer pessoa que queira alguma orientação do IPHAN, seja na análise ou então em algumas medidas de conservação, pode procurar a nossa superintendência. E a gente tem tentado responder dentro das nossas capacidades, com a celeridade máxima possível, mas, acima de tudo, com um compromisso de preservação. Digo de novo, o tombamento não é engessamento, seja para os conjuntos urbanos, seja para os imóveis. A gente quer que haja, sim, as adaptações, mas com a preservação garantida, para que a gente não perca os valores culturais e a riqueza que esses bens possuem. Agora, sobre imóveis que são tombados, e às vezes a gente assiste, né, a gente conhece vários onde a gente mora. Eu sou daquela região de Ouro Preto, mas moro em São Paulo há muito tempo. Tanto lá eu vi esse problema. Era muito comum em Ouro Preto a gente fazer reportagem. Olha a frente estava razoável, a frente dos casarões tombados. Olha o fundo, passa na rua de trás e estava despencando tudo.
Então, assim, a gente via que tinha um problema estrutural grave que já vem de décadas, não é de agora, começou o problema agora. Agora, a gente também vê aqui em São Paulo, por exemplo, os casarões no centro de São Paulo. Quantas vezes a gente comenta, né, Renan, que os casarões poderiam ter uso, né? A gente poderia ter um centro vivo se esses casarões tombados fossem utilizados para algum tipo de atividade comercial, para algum tipo de escritório. E o que falta muitas vezes é interesse, porque não são imóveis que podem fazer tantas adaptações, que podem ser modificados. Não falta também um projeto em que seja liderado pelo IPHAN, pelos órgãos envolvidos nesse assunto, para que esses casarões com potencial de um uso sejam estimulados, haja um estímulo para que corporações queiram usar. Se a gente tivesse alguns bancos, algumas empresas ocupando casarões de São Paulo, no centro, a gente teria outro centro. E, no entanto, a gente caminha pelo centro, a gente vê os casarões tombados indo caindo aos poucos, decaindo, né? Ano após ano. Adriano, o IPHAN é absolutamente favorável à ocupação dos imóveis nos centros históricos. O que falta para que isso aconteça? É importante aconteça? a gente compreender também como se dá a legislação e como se dão as responsabilidades. Veja, quem tem as ferramentas para fazer estímulos de ocupação são as prefeituras. Em que medida? Por exemplo, isentando IPTU em áreas tombadas. Várias prefeituras no Brasil já fazem isso. Outras, inclusive, vão além. Salvador tem uma política interessante que, além de isentar o IPTU, ela cria o crédito tributário do patrimônio. Quem reforma um imóvel em área tombada, além de não pagar o IPTU, vai ter um crédito de tributos, um crédito em impostos que pode realocar em outros impostos ou até transferir para outras pessoas. Temos, a partir do Estatuto das Cidades, que é uma legislação nacional, a orientação para que a gente tenha ampliação de potencial construtivo em áreas fora do centro histórico, de forma a pessoa dar contrapartida na recuperação de imóveis na área tombada. Ou seja, eu construo um pouco mais fora do centro tombado e, em contrapartida, eu recupero os imóveis que estão ali no centro tombado. Portanto, há ferramentas de gestão que já estão sendo aplicadas. O IPHAN tem apoiado as prefeituras, estimulado. Na reforma tributária, nós apoiamos um artigo que foi aprovado, que é a isenção fiscal para investimentos em áreas tombadas. Agora, com a regulamentação da reforma, com a sua implementação, nós teremos certamente um estímulo a obras nessas áreas e também outras políticas de promoção da habitação no centro. O centro tem que ter, sim, residência. Não dá para pensar o centro apenas na perspectiva do empreendedorismo, do comércio, serviços. Não só as habitações, mas prestação de serviços públicos, restaurantes, hotéis, tudo isso pode estar no centro. Em relação a São Paulo e outros lugares, nós temos também um problema cartorial que as prefeituras precisam solucionar em parceria com os cartórios, de fato, que são processos de espólio que estão parados, transferências de imóveis que não foram concluídas, abandono de imóveis. Precisamos fazer a busca ativa desses proprietários que deixam os imóveis abandonados, vão embora muitas vezes até do Brasil e depois que o imóvel está em ruínas, eles aparecem para ter que demolir e construir outra coisa no lugar. Aí o terreno vale muito. E aí o terreno vale muito porque ele está do lado de uma área nobre. Então é preciso um esforço, conforme determina a Constituição, entre estados, municípios e União, sociedade civil e também setor privado. A preservação do patrimônio é tarefa do poder público e da sociedade, conforme diz o artigo 216. E o que nós estamos, nesse momento, tentando implementar no Brasil é um grande pacto pelo patrimônio cultural, delegando as responsabilidades, esforços conjuntos. Existe no Congresso um projeto de lei que cria o Fundo Nacional do Patrimônio, projeto 1868, está lá na Comissão de Constituição e Justiça. É importante que a sociedade também nos ajude a mobilizar o Congresso para aprovar esse projeto. Assim a gente consegue captar recursos nacionais, internacionais, públicos e privados para ampliar os investimentos no patrimônio. Tá certo. Nós ouvimos aqui no Entre Nós, na Band News, Leandro Grass, presidente do IPHAN. Muito obrigado pela participação, presença do senhor por aqui. Bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigada demais. Tomara que o senhor possa voltar em outro momento com números mais positivos. Que essas iniciativas deem frutos, deem resultado para a gente ter orgulho do nosso patrimônio histórico e cultural. Sem dúvida. O Brasil é uma grande potência e a gente espera colocar esse patrimônio de pé e vivo, aberto a toda a população, cada dia mais. Obrigado. Bom trabalho, viu? Obrigado. Tchau, tchau.